graça e a paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal Básico Hebraico, tanto aqui na Twitch e como no YouTube. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 131. Eu até fiz um PDF aqui, simples, mas muito poderoso, como a gente vai ver. Olha só, esse salmo é curtinho, só 3 versículos, mas é uma joia espiritual de profundidade imensa, ok? Antes de mais nada, fica à vontade para se inscrever no canal se você já não é inscrito, deixar o seu like se você gostar do conteúdo. E antes de entrar no próprio salmo aqui, deixa eu mostrar um material tremendo aqui, não é venda, mas que eu fiquei sabendo agora há pouco, de um amigo chamado Paulo Sérgio Batista. Ele é pastor e historiador. Ele tem um canal aqui também no YouTube chamado Apologia com P. Muito bom esse canal. Procurem aí no YouTube Apologia com P, tá bom? E comentem no canal dele que você veio através desse canal. Isso é muito legal, dá engajamento, não é? E você vai ficar por dentro aí da apologética. Para mim, um dos melhores apologetas do Brasil, tá? E eu considero quando a pessoa sabe de apologia ou de apologética, a pessoa se torna um cristão ou uma cristã mais forte na palavra de Deus, ok? E olha o livro que ele me recomendou: Comentário do uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento, com Dick Bale, dispensa comentários, e D.A. Carson, que é um dos maiores teólogos do mundo, ok? Então gostaria de mostrar esse material fantástico aí que eu já estou querendo ler, mas tem muita coisa para eu ler aqui também, certo? Vamos lá. E mais um recadinho antes da gente ir para o Salmo 131. Gostaria de mostrar para vocês aqui também o seguinte: se você tem vontade de fazer um curso de teologia, não é? Chegou a sua vez aí. Ó, tem o nível básico de iniciante, ok? 1 hora por semana. E também tem o nível intermediário. Você vai receber uma aula dessa, ok? E vai ter aula comigo por 1 hora por semana, ok? Fica à vontade, você pode acessar aí pelos comentários, eu sempre leio os comentários, ok? Deixar o seu contato do WhatsApp ou por e-mail, o que você achar melhor. E eu vou deixar também meus contatos aqui, tá bom? Na descrição, ok? Você pode pausar, ler um pouquinho dessa primeira aula, tá? É muito bom conhecer a palavra de Deus, ok? Uma coisa que eu vi interessante: tem muita gente que fala a teologia esfria, né? O crente ou o católico, né? Que seja, mas não é nada disso. Sempre quando a gente vai pregar explicando quem é Jesus, quem é Deus, quem é o Espírito Santo de Deus, estamos fazendo teologia. E detalhe: as traduções da Bíblia que nós temos hoje, se não fossem os teólogos eruditos para traduzir a Bíblia do hebraico, do aramaico e do grego, nós não teríamos a Bíblia no nosso vernáculo, né? Em português, ok? Então, estudar teologia é estudar a própria pessoa de Deus, é descobrir as suas riquezas, ok? Então vamos lá para o Salmo 131. Estou fazendo uma série de salmos, você pode procurar aqui no canal, certo? Aqui eu tentei deixar melhor para você ver aqui no computador. Tem também o Live Pix aí em cima. Se você quiser fazer uma pergunta na live, eu respondo. E se estiver fora da live, você pode fazer uma pergunta também, deixando o seu número de WhatsApp ou e-mail também, que eu respondo para você se for depois da live, tá bom? Vou mostrar mais algumas coisinhas aqui que você deve estar vendo. Em vermelho aqui essas pastas são todos materiais teológicos, tá bom? Então vamos lá. Tem muita coisa aqui, muita coisa aqui. Eu não vou nem entrar nesse assunto aqui, porque senão a gente vai ficar horas falando aqui, não é? Mas vamos lá. Salmo 131. Deixa eu passar para o próximo slide aqui. O tema geral: humildade e descanso. Esse salmo é maravilhoso, né? Foi o que eu fiz o devocional nele e gostaria de compartilhar. Acho isso muito bom para ficar pensando mais sobre a palavra de Deus, ok? Bom, esse salmo é atribuído a Davi e é chamado de cântico de romagem, né? De romaria. Ele subindo para Jerusalém ali e cantando esse salmo, né? Em hebraico seria também Shir Hamalot, né? Shir é canção, não é?
Estamos aqui no canal Básico Hebraico para falar de hebraico também, né? Claro, da palavra de Deus. O idioma que Deus resolveu escolher entre aramaico e o grego também para falar a sua vontade, a sua palavra. Isso é muito bom. Cântico de romagem, Shir HaMalot, ok? Ou seja, era cantado subindo para Jerusalém, tá? Eu tentei deixar bem didático aqui, vou ler para você direitinho, explicar algumas coisas. Vamos lá. Mas olha que interessante. Os pés sobem, os pés indo, né, para Jerusalém. A jornada física rumo a Jerusalém, subindo os degraus da cidade santa. Enquanto, olha do outro lado aí, no quadrinho, o coração desce em humildade. O movimento interior é o oposto do movimento exterior, né? Bem explicadinho aqui, mas eu ainda vou explicar um pouquinho mais. Então, enquanto eles estavam subindo para Jerusalém, para o templo, para orar, hoje podemos colocar até assim, enquanto a gente vai para a igreja, não é? A gente pode ir com o coração humilde, não é? Quando a gente faz um esforço, vamos dizer assim, interior, né, para ir, a gente pode ir com o coração humilde, descansado, como a gente vai ver aqui mais no Salmo, né? Aquele descanso não humano, mas um descanso em Deus, ok? A gente vai ver mais nos próximos slides. Vamos lá. Olha só, verso 1. O coração que não se exalta. Em hebraico, tá? Tá as letrinhas aqui que dá pra você ver, né? Começa com Yud, você pode treinar aqui as letras, né? Eu sei que tem muitos que aprendem hebraico por esse canal. Então vamos lá. Graças a Deus o número de inscritos está muito bom, só crescendo. Então eu vou ler pra você aqui, ok? Adonai lo gavá libi velo haramu einai velo itarihit bigdolot uviniflaut mimeni, não é? Olha, não é muito fácil, mas eu gosto, sou apaixonado pelo hebraico. Então vamos lá. Gosto do idioma grego também do Novo Testamento, mas gosto muito do hebraico e do aramaico. Vamos lá. Então, se você não conseguir ler aqui ainda, eu creio que alguns de vocês já conseguem ler, você pode usar a transliteração, tá? Então vamos lá, para tradução, ok? Olha só. Aqui do lado tem as palavrinhas em hebraico, tá? Decorativas, ok? Tradução. Senhor, o meu coração não é soberbo, nem altivo os meus olhos. Não me envolvo com coisas grandes, nem maravilhosas demais para mim. Olha só, vamos pegar a palavra-chave desse texto aqui, ó. Gavá, ok? Né? Um gimel, um beit aqui, ó. E outra letrinha aqui, ó. Resh, ok? Olha só, ser alto ou exaltado, né? Ou seja, aquele orgulho interior, né? Uma palavra-chave. Outra palavra-chave aqui também é ramu, né? Elevado, olhar arrogante, né? Davi está falando que não é essas coisas, né? Que ele não é assim, dessa forma, né? Como a gente está vendo. Um bom exemplo para a gente seguir, né? O homem segundo o coração de Deus, né? Que Deus escolheu, né? Ser segundo o coração de Deus é exatamente isso, né? É quem Deus escolheu, né? Vamos lá. Niflaot, né? Uma palavra aqui no plural. A gente sabe que o feminino aqui no hebraico sempre vai terminar em ot, não é? E se fosse uma palavra masculina, terminaria em in, né? Como terrilim, salmos, né? No plural, e terrilá, né? Salmo no singular, certo? Vamos lá. Coisas maravilhosas, extraordinárias, além da compreensão. Então, olha só, já fica uma lição importantíssima para nós aqui. Eu não tento controlar o que está além de mim. Essa frase é chave para a gente entender esse pensamento aqui de Davi nessa canção, ok? Então, eu não tento controlar o que está além de mim. Isso vai nos ajudar muito nesse mundo ansioso, cheio de informações, né, para lá e para cá, nas redes sociais, nesses tempos de guerra, enfim. Aqui nós precisamos da paz que excede todo o nosso pensamento, não é? Vamos lá. Estamos só começando. Próximo. O segredo da humildade. Olha que tremendo. Esse salmo falou muito comigo. Eu já li esse salmo diversas vezes, não sei quantas vezes já li esse salmo, mas cada vez que a gente lê a Bíblia, né, cada livro, cada passagem, a Bíblia fala mais conosco, né? Então vamos lá. Veja se vocês perceberam. O que humildade não é? Humildade não é se diminuir, não é rebaixar a si mesmo, né, com aquele senso de inferioridade, né, ser inferior aos outros. Todo mundo é igual.
Não é fingir que não tem valor ou capacidade, mas a humildade estou passando até o mouse para você ver aqui, ó. Humildade é aceitar limites diante de Deus, reconhecer que há coisas boas, né? E que há coisas que estão além de nós. E isso está tudo bem quando nós estamos andando com Deus, né? Isso é tremendo, fantástico. Então olha só, aqui está o segredo. Eu não tento controlar o que está além de mim, não é? Então descansa, não é? Se as coisas não estão indo como você quer, a vida, você deve saber muito bem, são cheias de altos e baixos, né, vamos dizer assim, mas Deus está no controle de tudo, não é? Pois Ele é onipotente, onisciente, onipresente e onividente, Ele vê todas as coisas, né? E vamos contar com esse Deus onipotente, ok? Vamos lá, temos mais coisas aqui, importantíssimas. Olha só que interessante aqui, ó. Verso 2, a imagem mais linda, tá? Em hebraico eu deixei aqui sem a transliteração para você tentar transliterar. Se quiser colocar nos comentários aí, você pode colocar, ok? E nesse verso ele vai falar o seguinte, que ele é como se fosse uma criança para Deus. Olha só a tradução. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como uma criança desmamada com sua mãe. Assim é a minha alma para contigo. Olha só, Davi era um poeta, né? Ele sabia usar as melhores palavras para com Deus, não é? Interessante. A gente vai ver mais sobre essa parte aqui. Vamos lá. Aqui está o ouro. Tá vendo que tá melhorando? Tem os segredos, né? Não é nada oculto, a Bíblia é simples. Eu gosto muito de alguns termos como claritas, do latim, que a Bíblia é clara em sua mensagem, não é? Que Deus quer nos redimir através de seu Filho, não é? Essas são as boas novas. Esse é o Evangelho, não é? E também gosto do termo perspicuidade, que também é só outro termo para claritas, né? Que a Bíblia é clara, a mensagem central da Bíblia é clara. Tem outras passagens mais difíceis aqui, mas que a própria Bíblia se explica pela própria Bíblia, tá? Então, é a primeira regra, inclusive, da exegese, da hermenêutica também, certo? Vamos lá. Aqui está o ouro, tá vendo? Está aumentando aí, vamos dizer assim, a explicação desse salmo de 3 versículos apenas. Às vezes a gente lê 3 versículos apenas, né? Parece que não fala muita coisa, mas olha só quando a gente se debruça, não é, para estudar de uma forma mais teológica, claro, embaixo de oração, não é, contando com a presença do Espírito Santo para ele falar ao nosso ouvido, ao nosso intelecto, ao nosso espírito, vai saindo também esse tipo de estudo. Vamos lá. Domante, tá vendo a palavra aqui, ó? Começando com a letra Dalet, né? O Vav, né? Com o pinguinho em cima para tornar o ovo, vocês sabem muito bem disso. Quer dizer silenciar, aquietar, não é? Então vamos ver outra palavra também aqui, ó, que está do lado aqui, ó. Shiviti, tá vendo? Começando com shin, né, aqui, por aí vai, né? Nivelar, alcamar, né? Colocar em equilíbrio. Olha só. Então, qual é a lição aqui? Ele não nasceu calmo. Olha o que Davi está falando aqui, ó, tremendo, ó. Ele treinou sua alma para ser calmo. Lembrando que Davi era um guerreiro, né? Vocês sabem disso. Matava urso, matava leão, matou o filisteu, matou muita gente, não é? Soldados filisteus também e outros soldados, não é? Enfim, naquele tempo era dessa forma. A gente tem que entender também o contexto bíblico de cada, né, época. Porém, Deus nunca aprovou, né, vamos dizer assim, a morte, né, vamos dizer assim. No caso não era assassinato, né? No caso Davi fazia ali, vamos dizer assim, legítima defesa, né? Numa guerra ali para defender, né, o reinado dele. Então tem uma diferença entre assassinar e matar, porque muitos confundem, né, aquele mandamento, né, não matarás, né? Mas o policial, quando ele mata alguém, vamos dizer assim, que oferece perigo, quando ele mata o ladrão que oferece perigo, né, ele não está assassinando, né? Ele está agindo em legítima defesa, quando o caso é sério, na maioria dos casos, né? Então, olha só, esse homem, dessa postura, dessa envergadura, um rei, né, guerreiro, forte, corajoso, valente, ele diz que não nasceu calmo, mas ele treinou sua alma para ser calmo diante de Deus. E isso é para nós hoje, né? Mais uma vez eu falo, nesses tempos difíceis, isso é muito bom, a gente treinar nossa alma para ser calmo, seja a situação que vier, né? O mar revolto, como a gente diz, né? O mar da vida, se ele estiver com ondas muito grandes,
mas nós podemos ter paz. Paz no vale, como aquele hino antigo, não é? Ok, vamos lá. A palavra mais linda, né? Gamul, né? Com aquele L mais puxado, né? Em hebraico, né? Como El, né? Falando o nome de Deus, né? Gamul significa criança desmamada, ok? E por que isso é importante? Olha só. Olha aqui profundo. Não é um bebê que chora por leite. É uma criança que já aprendeu a descansar no colo. Olha só. Entendeu? Fazendo a referência de nós descansarmos em Deus, né? Nos braços onipotentes de Deus. Eu fico maravilhado com esses tesouros que a Bíblia, a Escritura nos traz, né? Vamos lá. Então não é dependência ansiosa, né? Você confiar em Deus, mas ficar, meu Deus, e sabe, orar, entregar as coisas na mão de Deus, vamos dizer assim como a gente diz, né? E ficar mesmo ainda ansioso ou ansiosa. Não, não, não. É entregar na mão de Deus, orar, sabendo que tudo está no controle dele. É assim que a gente treina a nossa alma. Eu estou falando isso para vocês, mas serve muito para mim, primeiramente para mim, não é? Eu digo primeiramente porque quando a gente prega ou dá uma aula, geralmente fala conosco a palavra de Deus, para a gente poder transmitir, né? Não poderia ser de outra forma. Mas vamos lá. Não é dependência ansiosa, como a gente viu, né? Aquela criança que chora, que exige, que não consegue ficar quieta sem ser atendida imediatamente, né? Quantos crentes não tem assim, né? E cristãos, católicos também, né? Enfim, que não tem as coisas de Deus e fica chorando e fala, o Senhor não me ama e tal. Deus ama todos, é bíblico isso, Deus ama todos, não é? Bíblico. João 3, né, 16, vocês devem saber de cor. Mas vamos lá. Então vamos ver o que é a confiança tranquila. No quadrinho que eu coloquei em verde aqui, ó, isso muda tudo quando a gente sabe. A criança desmamada já sabe que a mãe está ali. Ela descansa não porque precisa, mas porque confia. Então a comparação aqui desse estudo é que nós podemos confiar em Deus, né? Não porque precisamos, mas porque confiamos, né, no que Ele vai fazer, né? E essa comparação de mãe, só para deixar claro aqui, é uma comparação, porque Deus, Ele é Pai, né? Isso tem a ver com acomodação, né? Nos tempos patriarcal, né, vamos dizer assim, que foi escrito Gênesis e os livros do Antigo Testamento, a figura do pai e do homem era muito forte, né? Então é por isso que Deus se colocou como pai. Mas quando a gente vai estudando um pouquinho mais de teologia, vai entendendo que Deus, ele é mais que um pai, né? Ele é Deus, ele é o criador do universo, não é? Mas essa questão de acomodação é muito importante para estudar, né? Se você não estudou sobre isso, coloca aí no comentário, tá? Se tiver alguma dúvida, manda no LivePix, ok? Fica à vontade, tá? Vamos lá. Verso 3. Olha só, agora que chegamos no verso 3. Lembra, são só 3 versículos desse salmo e olha quantas lições poderosas estamos tirando aqui. Eu queria fazer um vídeo curto, mas eu fiquei empolgado com as lições que a gente tira aqui. Vamos lá. Aplicação. No hebraico, está aí a letrinha começando, como você sabe, né? Da direita para a esquerda, né? Da letra Yud, vai indo, tá bom? A transliteração fica Yahel, Israel El Adonai Me Atam Ve Ad Olam, né? Essa palavra que muitos gostam, né? Para sempre e tal. Vamos lá. A tradução. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Poderemos até falar de outra forma aqui, né? Espere, por exemplo, meu nome é Cleito, espere, Cleito, no Senhor, de agora e para sempre. Né? Você, coloque o seu nome, por exemplo, espere, você que está assistindo, né? No Senhor, desde agora e para sempre. Porque para onde nós vamos? Se só Deus tem palavras de vida eterna, não é? Como a Bíblia diz, não é? Então vamos lá, seguindo. A palavra-chave aqui é esperar, confiar, aguardar com esperança. Isso faz parte da fé também. Fé vem do grego também pistes, né? Claro que aqui a gente fala de hebraico, mas é que eu me lembrei aqui, eu acho legal trazer essas informações. Mas também lá no Antigo Testamento, o conceito de fé vem da palavra emuná. E quando a gente estuda essa palavra, você pode também pesquisar o que significa essa palavra, você vai ver que é a questão de confiar em Deus, a questão de fidelidade com Deus, andar com Deus.
Mais uma vez eu repito, para onde nós vamos se só Deus tem palavra de vida eterna? Vamos para os problemas do mundo? Para os nossos problemas, as nossas neuras, que de vez em quando vem aqueles pensamentos intrusivos que não vai dar certo? Esquece isso. Ora, entrega na mão de Deus. Eu sempre falo que a oração é a hora mais importante, não é? Para o cristão ou para qualquer pessoa, né? Porque nós estamos falando com o dono do universo, né? Com Deus, né? Que resolveu nos criar, ser nosso Pai. Isso é fantástico, não é? Então a gente deve orar, descansar. Tem um ditado que diz orare e labutare. Então, orar e trabalhar. Ok? Vamos lá, seguindo aqui. A mensagem central. Você vê, eu passo aqui slide por slide, não é? Eu fiz um slide tipo no PDF também. E só vai aumentando o tanto de lições que nós vamos aprendendo aqui, né? Eu programei fazer um vídeo de 10 minutos, mas acho que já passou de 10 minutos há muito tempo. Mas vamos lá, porque só vai escalando no bom sentido aqui, vamos dizer assim, a boa nova do Evangelho no Antigo Testamento. Vocês perceberam já? Vamos lá. Se não percebeu, a gente vai ver direitinho aqui. Número 1. Não sou orgulhoso, Davi dizendo. O coração não se exalta, os olhos não são altivos, né? Ou seja, a pessoa não é aquela pessoa soberba, os olhos não são ativos olhando para as outras pessoas, né, de cima para baixo, cobiçando a coisa dos outros, né? Porque se você cobiça, você acha que você tem que ter aquilo? Não. Se você tem esse tipo de pensamento, entrega a Deus e você vai melhorar, com certeza. Eu acredito que você não tenha, não. Mas vamos lá. 2. Não tento controlar tudo. Isso é chave para a gente pensar para hoje. Sempre foi, ontem, hoje e sempre será, não é? Não me envolvo com coisas grandes nem maravilhosas demais para mim. E geralmente a gente na escada da vida a gente quer galgar, né, degraus, estar no degrau mais alto, mas sempre vai ter alguém num degrau mais alto que nós e mais baixo também. Então é bom, vamos dizer assim, a gente ficar no equilíbrio, né, com Deus. 3. Eu aquieto minha alma, né? Tem até um louvor que diz, né, aquieta minha alma, muito bonito. Vamos lá, fiz calar e sossegar a minha alma, foi um treino, uma decisão. Então quer dizer, quando a gente está passando problemas, não é? A gente fala, peraí, alma, né? Sossega, calma, eu tenho um Deus que pode me ajudar. Como Ele já tem ajudado, eu creio que vocês têm muitas situações em que foram ajudados por Deus. Eu tenho muitas, né? Gostaria de contar, mas não é o caso aqui, vamos dizer assim. Mas uma das coisas que eu gosto de falar, até conversando com o pastor Paulo, que eu já citei aqui, que é um grande amigo, ele falou, Cleiton, quando você fizer essas séries no livro de Salmos e outros livros, como eu disse para ele que eu pretendo fazer aqui do Antigo Testamento, ele falou, fala um pouquinho de como a palavra de Deus tem te ajudado, e ela tem me ajudado, sabe? Nos momentos mais tristes, a palavra de Deus tem me ajudado, tem alegrado, e você achar alegria no meio de situações tristes é muito bom para o psicológico, para a alma, não é? Muito bom mesmo, ok? Então olha só, isso é um treino para nós, né? E Davi tomou também como uma decisão, eu vou aquietar a minha alma, né? Entregar na mão de Deus, orar, seja de joelhos, sentados, de olhos abertos, né? Como ele mesmo diz, o salmista, né? Elevo meus olhos aos montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ore dessa forma, ou da sua forma. Não precisa ser aquela oração de meia hora, uma hora. Claro, quanto mais melhor. Como diz uma irmã, quanto mais oração, mais poder, né? Mas eu tenho aprendido também que às vezes nem dá tempo de fazer uma oração grande. Orações, Deus me ajuda, Deus socorre, Deus perdoa os meus pecados, me socorre. Faça esse teste e você vai ver que Deus vai te socorrer. Eu tenho visto isso diariamente, graças a Deus, em grandes escalas, em pequenas escalas também, graças a Deus, e dou glórias a Deus quando são coisas grandes, milagres grandes e milagres também pequenos, tudo dentro da providência de Deus, que também daria uma bela matéria de teologia aqui. Vamos lá, estamos aqui no número 4, descanso como uma criança no colo. Olha só, isso é fantástico para nós. Como uma criança desmamada com sua mãe, confiança tranquila em Deus. 5. E convido outros a confiar em Deus. Por que ele confia? Olha só. E ele convida outras pessoas. Porque está escrito,
Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Então, depois que tudo que nós vimos aqui, Davi treinando a alma dele, confiando em Deus, ele viu que isso era bom para ele compartilhou para a nação dele exatamente esse sentimento com Deus, de confiança, não é? Então, nós gostamos de compartilhar coisas boas para as outras pessoas. Assim como eu estou fazendo aqui, você vai ver, você vai experimentar e você vai também compartilhar e convidar outros a conhecer esse Deus, né? O Deus de Israel, o Deus do mundo, o Deus do universo, esse Deus criador maravilhoso. Ok? Vamos lá? O segredo espiritual desse salmo. Olha só, está aprofundando mais, né? E escalando de certa forma também, né? Esse salmo responde a uma pergunta profunda: como ter paz quando não entendo a vida? Aquele momento que a pessoa fala, né? De onde eu vim? Por que estou aqui? Para onde eu vou? Não é? Pergunta aí que os filósofos levantaram há muitos anos, né? Desde os filósofos aí gregos, né? Vamos lá. Em meio a problemas também. Resposta: pare de tentar controlar tudo, né? E aprenda a descansar. Na verdade é isso que nós queremos mais no nosso íntimo. Descansar, descansar em Deus. Eu gosto muito de uma pergunta que diz assim: qual a finalidade do ser humano? E a resposta bíblica, essa resposta, é obedecer a Deus e se deleitar em Deus. Ou seja, se alegrar em Deus, se descansar em Deus. Deus quer isso para nós. Deus é um Deus bom. E Ele quer, como um pai inclusive, tratar nós como filhos, filhas, da melhor maneira possível. E a melhor maneira possível é a dele, não como pensamos. Porque Deus trabalha conosco, tanto em momentos de fartura e momentos também de sofrimento. Ele vai nos alinhando nosso caráter, nossas forças a Ele, ok? Então vamos decidir confiar nesse Deus maravilhoso como fez Davi. Vamos lá. Conclusão. Você sabe quando resolver essas coisas? Olha só. Quando você quer resolver tudo, entender tudo, controlar tudo e fica ansioso, o Salmo 131 diz: descanse, fique nos braços de Deus. Um dos salmos mais maduros da Bíblia, de apenas 3 versículos. Esse é um salmo mais maduro da Bíblia. Não é sobre muito. A maturidade espiritual não se mede pelo quanto você conhece, entende ou domina. Mas, olha só escrito aqui do outro lado, aqui, ó, em verde. É sobre confiar profundamente, é sobre aquietar a alma, aceitar os limites e descansar nos braços de Deus, desde agora e para sempre. E vai terminando aqui, ó. Espere, Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Né? Espere, igreja, no Senhor, desde agora e para sempre. Uma mensagem para mim e para você, uma mensagem atual. Espere no Senhor, vamos esperar no Senhor, desde agora e para sempre. É uma promessa, na verdade, para nós, não é? Garantida pelo rei Davi. Então é isso. Espero que você tenha gostado muito desse conteúdo, não é? Passaram-se vários minutos aqui e eu estou muito empolgado em falar a palavra de Deus. Esse é um dos poderes da palavra de Deus, né? Palavra milagrosa de Deus, ela faz milagres na nossa vida. Mas mais que isso, ela nos ensina a viver, nos alegra, não é? Com o fruto do Espírito Santo, né? No hebraico, Ruach HaKodesh, né? Eu gosto muito de pedir a Deus o temor, não é? Eu peço também que Ele te abençoe com temor, o respeito por Deus, não é? E também o fruto do Espírito Santo de Deus, não é? Que é amor, paz, alegria, longanimidade, ou seja, paciência, fidelidade, não é? Benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, escreveu Paulo aos Gálatas. E por que eu gosto também desse versículo e tantos outros? Eu peço a Deus todos os dias, para mim e para as pessoas que eu conheço nas minhas orações, nos meus devocionais, para que Deus faça frutificar esse fruto do Espírito em mim, com todas essas 9 qualidades que eu te falei, não só porque
não há lei contra essas coisas. Também, mas principalmente para ficar mais perto de Deus, né? Com amor, alegria, paz, longanimidade, não é? Fidelidade. Eu gosto sempre de repetir assim: benignidade, mansidão, domínio próprio, né? Essas 9 partes do fruto do Espírito Santo de Deus, né? Do Ruach HaKodesh Adonai. Então é isso. Vou me despedindo para você aqui. Muito obrigado por estar até aqui agora, não é? Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se você quiser, também para alguém que precise, alguém que seja um momento difícil, de depressão. Tem várias pessoas em depressão nesse tempo, não é? Pessoas que estão ouvindo aí numa situação financeira difícil, compartilhe. Pessoas que têm vontade de aprender teologia, tá bom? Entre em contato, fique à vontade. E aqui foi um prazer servir vocês com a palavra de Deus, com esse PDF aqui simples, mas com um estudo riquíssimo, tá? Eu estou vendo aqui, foi um estudo aqui simples que eu fiz, mas dá para aprofundar ainda mais. Em apenas 3 versículos, Deus fala poderosamente conosco. Então até a próxima. Shalom para você. Até mais. Lehi Traot.